12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A é a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de uma combinação e um arranjo, respectivamente, um arranjo e uma combinação, respectivamente, um arranjo e uma permutação, respectivamente, 2 combinações, ou o item E, 2 arranjos. Então, basicamente, essa questão nos trata sobre formas de se contar, que são a combinação, o arranjo e uma permutação. Então, para isso, a gente precisa primeiro diferenciar cada um desses termos. Então, o que geralmente se confunde é o arranjo e combinação, pois os dois eles são usados quando a gente tem um subgrupo de um grupo maior, como é o exemplo dessa questão, onde a gente tem um grupo de 12 times em que apenas 4 deles serão escolhidos. Isso descaracteriza uma permutação, pois uma permutação ela é entre todos os seus elementos. Então vamos imaginar que essas 4 bolinhas que está aparecendo na sua tela, elas sejam um time. Aliás, sejam elementos de um time, jogadores. E eu vou chamar esse time aqui, irei chamar de time A. Se eu trocar a ordem de qualquer uma dessas bolinhas, o time vai ser diferente? Ora, a gente tem ainda os mesmos jogadores. Então isso daqui ainda é o time A. Então, quando a gente tem uma relação em que a ordem desse subgrupo, ele não tem importância, a gente vai estar tratando de uma combinação. E quando que vai ter um arranjo? O arranjo vai ser no caso contrário, onde a ordem desse subgrupo vai importar. Então, por exemplo, se aqui eu dissesse que esse primeiro elemento ele vai ser o centroavante e esse terceiro elemento ele vai ser um lateral. Então, se eu fizer essa troca, aqui vai ser um centroavante e aqui vai ser um lateral, porque eu estou chamando a posição deles em funções específicas. Mas ora, antes quem era o centroavante era a bolinha verde e agora passou a ser a bolinha azul. Então agora esse time, apesar de não ter mudado, a ordem vai importar, porque os seus componentes vão estar tendo funções diferentes dependendo da sua posição. Então vamos ver agora o caso de uma permutação. Então imaginemos que a gente queira compor um time de 4 pessoas, onde cada uma das suas posições tem funções específicas. Como aqui no exemplo que eu dei, a primeira posição seria um centroavante. Então, quando são 4 pessoas, eu teria 4 possibilidades de escolher essa minha primeira função. A minha segunda função, eu já teria 3 pessoas, porque eu já escolhi uma anteriormente. E agora, como eu já escolhi 2, restam apenas 2 pessoas. E agora, por fim, resta apenas uma pessoa para escolher. Então, uma permutação seria a multiplicação de todos os seus elementos. Mas agora, não é isso que a gente está buscando aqui. Porque, como a questão nos falou, a gente tem aquela ideia de subgrupos. Porque primeiro a gente escolheu 12, depois 4 times, e depois a gente escolhemos 2 times. Ou seja, a gente tinha 12 times, desses 12 a gente retirou 4, e desses 4 a gente retirou 2 times. E agora,
com tudo isso a gente tem que decidir se esse processo foi de combinação, de arranjo ou de permutação. Então vamos analisar. Na escolha do grupo A, foram sorteados 4 times. E não faz diferença a ordem que esses times apareceram, né? A composição vai ser a mesma. Vai ser o grupo A. Logo, isso é característica de uma combinação. Então, de cara, a gente já elimina o item E, o item C e o item B. Agora, nessa segunda etapa, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Só que aqui tem um detalhe. O primeiro deles jogaria em seu próprio campo. E o segundo seria o time visitante. Ou seja, há uma diferença entre ser o primeiro e o segundo. Portanto, a ordem importa. E se importa, não é uma combinação. Então aqui a gente já elimina também o item D. Porque isso caracteriza um arranjo. Logo, a nossa resposta é o item A. Então, essa questão não tem nada de cálculo. Ela só pede ao aluno que tenha um conhecimento teórico do assunto. Que saiba distinguir entre combinação e arranjo.